Amém? Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Vamos abrir em Isaías 55, versículo 8 até o 11. Coloca outra versão, King James. Vou orar aqui, tá? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, abre a nossa mente neste momento para ouvir a Tua palavra, Deus, para entender aquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai. Nos dá entendimento. Deus, em nome de Jesus, nos guarda de todo ladrão da palavra, Pai, que nós possamos absorver aquilo que o Senhor vai falar conosco. Senhor, que não venha faltar, que não venha passar, mas que seja na medida que o Senhor preparou para hoje, em nome de Jesus. Opera, abençoa com Teu poder e a Tua graça, Senhor. Oh Deus, nos dá concentração naquilo que o Senhor vai falar, nos dá sabedoria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 8 até o 11, vamos lá? Diz assim: Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Relógio, isso. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Continua, versículo 10 e 11, tá? Como a chuva e a neve descem, dos céus e não retornam para lá, elas não retornam para eles, sem regar a terra e fazer-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dela se alimentam. Versículo 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo atingir, o propósito para a qual a enviei. Irmãos, olha só. O que eu quero trazer para nós é o projeto que Deus colocou na nossa mão, aquilo que Ele nos entregou, as coisas que Ele colocou na nossa mão, vai se cumprir em nome de Jesus. O que Ele está falando? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Aí ele fala, a minha palavra, como a chuva desce, ela rega a terra, faz brotar, faz dar pão, faz acontecer as coisas, assim é a minha palavra. O que ele está falando para mim? Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. O que eu quero trazer para nós? O projeto, o propósito que Deus tem para nós, que Deus preparou para a nossa vida, aquilo que Ele nos deu direção vai se cumprir, não vai voltar vazio. Às vezes nós ficamos com a nossa mente assim, no cotidiano, eu preciso fazer tal coisa, mas aquilo não surgiu de nós, não é algo da nossa natureza, mas é algo de Deus. Irmão, enquanto a gente não fizer aquilo, a gente não vai ficar sossegado. Deus deu uma direção, vai fazer tal coisa. A gente vai falar de esfera grande e esfera pequena, mas Deus deu uma direção, vai fazer tal coisa. Enquanto a gente não vai lá e não faz aquilo, a gente não se sente tranquilo. Eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai atingir, os pensamentos dele são grandes. O que ele já pensou para nós, o que ele já projetou para nós, vai acontecer. Então, o que eu preciso entender? Enquanto nós não cumprirmos o propósito que Deus nos deu de maneira plena, aquilo que Ele colocou na nossa mão, aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos ficar inquietos. Por quê? Porque é um projeto. E eu vou falar uma coisa, quando a gente cumpre aquilo que Deus falou, por mais que tenha luta e desafio, há alegria e contentamento
em nós em cumprir aquilo que Deus falou. Jesus falou assim: Senhor, retira de mim esse cálice, mas se não for possível, que eu beba, que se cumpra a sua vontade. Por quê? Era um grande desafio. Mas quando nós cumprimos a vontade de Deus, por mais que gere situações adversas, por mais que gere situações contrárias, o que vai acontecer? Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que eu desejo atingir. E atingirá o propósito para a qual a enviei. Deus colocou um projeto dentro de você. Deus colocou um projeto dentro de mim. Sabe o que vai acontecer? Enquanto nós não cumprimos, enquanto nós não estabelecemos aquilo que Deus nos deu direção, nós vamos ficar preocupados. Mas puxa, mas que coisa, mas que será que está acontecendo? Mas eu não sei o que é, o que eu tenho que fazer? Irmão, a gente só fica feliz se cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem desafio? Tem, mas não sai de onde Deus te chamou. Às vezes a gente fala assim, mas nossa, tem luta, tem provação. Realmente tem luta, tem provação. Mas a gente só se alegra em fazer, em cumprir a ordem que Deus nos deu de maneira plena. Às vezes Deus deu uma ordem há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e nós estamos cumprindo aquilo que Deus chamou. Se nós não cumprimos, vai faltar alguma coisa na nossa vida. Por quê? Porque a palavra dele não voltará vazia, mas realizará toda a obra que desejo atingir. Toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Às vezes nós ficamos falando, mas como é que é isso? Como é que é essa situação? Deus colocou um projeto, um propósito, um plano na nossa vida. E você fala assim, puxa, como é que eu vou realizar isso? É só obedecer o que Deus está estabelecendo. Cada dia Ele vai nos dando direção. Nós estamos fazendo isso aqui. Cada dia Deus vai nos dando direção para cumprir aquilo que Ele colocou em nós. Por que a gente fica... Só uma citação aqui. Por que a gente fica cansado, sobrecarregado? Porque eu não quero montar na garupa de Jesus, tomar o nosso lugar na canga dele. E tomar o fardo que Ele tem para nós e ficar com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Aí eu vou estar em paz. Às vezes está com a alma, vem de mim vós que estáis cansados e sobrecarregados de carregar as vossas pesadas cargas, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque Deus está mandando eu vir para cá e eu estou indo lá para o outro lado. E a gente não está falando nem de pecado. Deus está falando, vai para lá. Nós estamos indo para o outro lado. Né? Se a gente for levar em consideração, não cumprir a voz de Deus, né? Então eu estou indo para cá, Deus está... Não, vai para cá. Aí eu estou indo para cá. Não tem, aí eu fico cansado, fico pesado. Já entrou em algum lugar que Deus não te colocou? Peso, luta. Agora quando a gente entra no lugar que Deus nos colocou, Deus nos chamou para fazer aquilo, para estar naquele local, irmão, pode ter desafio, pode ter luta, que vai haver contentamento em nós em cumprir aquilo. Nossa, que alívio! Nossa, que paz, que sossego, porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus chamou. Vamos lá. Coisa grande, coisa pequena. Marcos capítulo 8, versículo 22. Simplesinha, né? Aqui. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, versículo 22. Presta bem atenção. No 22 diz assim: E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus. A presença de Jesus, e rogava-lhe que lhe tocasse. Versículo 23. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? Vai, filho, direto aí, fica com a mão aí. O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando.
Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. 26. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando: nem sequer no povoado entres. Põe uma outra versão aí, filho, por favor. No versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Ó, a minha fala assim: e ele mandou embora para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Irmão, presta bem atenção, pode voltar lá no versículo 23, Pedro. 23, versículo 23. Ó, então ele tomou o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. Em seguida, aí ele faz lá o processo. Irmãos, olha só, Deus, ele tem mais projetos na nossa vida, mas eu só vou receber e ter esses projetos se eu executar o que ele coloca de simples na minha mão primeiro. Olha só, o rapaz, vem cá, pegou pela mão. Deus pega eu e você pela mão, nos tira da onde a gente estava. No final da história ele fala assim: não volta lá, não passa por lá, pelaquela aldeia. Irmão, qual o motivo? Eu não sei, se tinha gente incrédula, se tinha uma opressão maligna ali, naquele lugar, né? E as pessoas incrédulas, alguma coisa estava acontecendo, que Jesus falou assim, ó, não volta mais para aquele lugar. Irmão, presta atenção, cumpre aí o que Deus falou. Ele não vai falar para mim uma coisa: pega lá o Pedro Daniel e oferece em sacrifício. Ele não vai pedir isso. Agora ele vai falar assim, ó, vai lá em tal lugar, faz tal coisa, faz aquilo. Aí eu vou lá e faço aquilo. Aí ele dá uma nova missão. O projeto vai se cumprindo na nossa vida. O que ele falou? Ó, primeiro, ele pegou ele pela mão. Então ele tomou o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. E aí lá fora da aldeia ele fez o procedimento que ele tinha que fazer. Deus nos dá direção para onde é que nós vamos ir e o que nós vamos fazer. O que eu preciso entender? Diante da situação, nós vamos obedecer o que ele está falando. Por quê? Porque Deus tem projeto na nossa vida. As coisas vão acontecer. Mas eu não obedeci nem o simples. Ele falou, não entra lá na aldeia não. Aí eu voltei para a aldeia de novo. O que vai acontecer conosco? Não vai dar certo. Se tinha algum problema lá, e aquela pessoa, aquele homem, aquele cego, não tinha maturidade para lidar com aquilo. Não tinha entendimento, força espiritual, intelectual para lidar com aquilo. Tanto que Jesus foi curar o rapaz, e ele foi lá e ele teve 2 procedimentos. Será que Jesus estava fraco nesse dia? Será que Jesus não tinha jejuado? Claro que não. O problema não está em Deus, é em mim e você. Ah, então tá bom, Deus, o Senhor falou para mim não ir mais por aquele lugar, então eu não vou mais. Segue a ordem de Jesus e viva o milagre do projeto que ele tem para a nossa vida. O projeto pessoal, o projeto ministerial. Mas o que vai acontecer? Primeiro, a etapa, nós vamos cumprir aquilo que ele tem para nós. Nós vamos cumprir aquilo que ele falou. Ó, Deus, o Senhor falou, não volta mais naquela aldeia. Na outra versão, né, não fala nem para aquele povo daquela aldeia. Nem fala para eles, fala assim, no meu fala assim, e ele mandou embora para a sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Era para cortar o laço, para cortar a amizade. O que eu preciso entender? Tem coisa que vai se cumprir na nossa vida, os projetos. E quando eu falo projeto, estou falando ministério, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E tá totalmente ligado com a nossa vida, com as coisas que nós fazemos. Então, Deus coloca lá algo na minha mão, confia algo na nossa mão, fala assim, fulano, faz desse jeito. Você não vai fazer assim, não vai fazer assado, vai fazer desse jeito.
Então, o que eu preciso entender? Obedece. Deus falou para ele uma coisa difícil? Não. Foi que nem o Naamã. Ô Naamã, o que você vai fazer? Ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão que você vai ficar bom. Obedece a ordem e viva o milagre. Deus vai falar uma coisinha simplesinha. Uma coisinha normal. Não volta lá não. E nem fala com aquele povo. Por quê? Deus tem ordem para a nossa vida. Eu vou ficar falando, ó Deus, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer tal coisa? Tal decisão, por que eu não posso fazer? Ficar perguntando para Deus? Ó, presta bem atenção. O Samuel falou, Deus, como é que eu vou lá? O Saul vai me matar. Não, peraí. Vou te dar estratégia. Faz assim, assim, assado. Aí o Ananias, ô Deus, é o seguinte, o senhor está mandando eu ir lá orar pelo Saulo? O Paulo? O Saulo, o Saulo, mas ele tem carta para matar todo mundo. Não, fica cantinho, já amancei ele. Coerência. Ah, Deus, mas isso... Não, irmão, obedece. O que ele está falando para nós? Ele quer colocar coisas novas na nossa mão. Mas eu vou obedecer a uma coisinha assim. No decorrer, ele vai falando o que nós precisamos fazer. As coisas aconteceram até aqui porque Deus tem nos garantido. E Ele continua nos garantindo. Não precisa de eu apavorar. Não precisa de eu ficar apavorado, agoniado. Olha só. Vamos lá em João, capítulo 8, 9. O cego de nascença. 9, versículo 3. João 9. No versículo 3 diz assim, ó. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Vai seguido, tá? Eu devo fazer as obras... Eu coloquei o versículo 4? Não coloquei o versículo 4 não, versículo 5. 5, 6 e 7, depois pula pro 10. Isso. Durante o tempo... 6. Então, tendo dito essas palavras, ó, presta atenção. O que ele falou no versículo 4? Nem ele pecou. Não, precisa não. No 3. E respondeu, nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifeste as obras de Deus. Aí Deus faz lá o procedimento. Então... Tendo dito estas palavras, cuspiu-os no chão, e fazendo barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego, com aquela mistura. E ordenou ao homem, vai, lava no tanque Siloé, que significa enviado, e o cego foi, lavou e voltou vendo. Versículo 10, acompanha. 10, isso, e o 11 depois, tá? Por esse motivo, indagaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Versículo 11. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Irmãos, simples assim. Agora o que eu preciso entender? Tem coisa que acontece na nossa vida que não é porque eu tenho culpa de alguma coisa, ou porque você tem culpa de alguma coisa, é porque vai se manifestar a obra de Deus em nós. Tudo que está aqui é passageiro. O que nós precisamos fazer? Ir pregar a palavra, cuidar da nossa família, fazer as coisas certas. É isso que nós precisamos fazer. Mas tem hora que você está fazendo a coisa certa e acontece algum desafio na nossa vida que você não projetou, não programou, mas vai se cumprir a obra de Deus. O que eu preciso fazer? Ó, vai lá e lava no tanque Siloé. O que o homem falou? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Simples assim. Não mandou uma coisa difícil. O que nós precisamos entender? Diante dos projetos de Deus, as coisas vão acontecer, mas Ele vai colocar nós para obedecer Ele, uma coisa simples, uma coisa que você fala assim, nossa, olha que coisa é essa, coisa, não, é facinho, vai lá e lava,
Jesus podia curar que nem fez o outro? Teve que pôr a mão 2 vezes? Às vezes o ambiente estava diferente, sai do ambiente, obedece o que Deus está falando, que Ele vai colocar mais coisas e confiar o que Ele colocou nas nossas mãos. Mas vai ser por etapas. Ah, não acontece nada na minha vida. Não acontece, eu não passei da primeira fase. Aí por isso que eu falo, como é que você está, irmão? Ah, tá uma prova? Claro que tá uma prova. Eu não passei da primeira, como é que ele vai dar outra? Não é assim? Os meninos estão nessa semana, é semana de prova. Aí estão lá estudando. Porque está na semana de prova. Vai passar a semana da prova. Só que o que eles precisam fazer? Estudar. Um vai lá pro computador e fica lá, sentado na minha cadeira, com os pés lá de um jeito, o outro lá, né? Né, paizinha? E olhando o caderno e lendo, e põe lá no YouTube para ver se alguém fala de uma conta lá diferente, alguma coisa. Irmão, a gente vai passar pelo momento do treinamento, mas ele vai falar uma coisa simples para nós, uma direção simples, uma coisa simples, para que se cumpra. Agora eu preciso entender, ele confiou algo nas nossas mãos. Continua aqui, Josué capítulo 6, versículo 2, agora vai mudar a história. Então, deixa eu abrir aqui, né? Porque senão já vi. Josué 6, aqui a direção, olha só. Ó, então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma... Ó, vamos lá. Volta aí no 2. O que ele falou aqui? Então, Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos a Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Irmãos, tudo que Deus entregar na nossa mão, na maioria das vezes, vai ter luta e desafio. Aí você fala assim, como é que vai ser isso? Vai ter luta e desafio. Às vezes, o desafio é tão extenso, você fala assim, Jesus, e agora? Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Se foi há 1 ano, se foi há 10 anos, se foi há 20 anos, se foi há 25 anos, há 30 anos, continua fazendo, porque vai dar certo, já deu certo. No meio do caminho acontecem algumas coisas, olha só, vai lá, ele vai dar a direção aqui, continua, versículo 3. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim farei durante mais 6 dias. Vai lá. 7 sacerdotes levarão cada um, eu vou até o versículo 5 só, tá? 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, né? O que é o chofar, né? À frente da arca. No sétimo dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão a trombeta, versículo 5. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do seu lugar onde estiver. Irmãos, o que nós precisamos entender? Segue as coordenadas. O que ele falou? Ó, vocês vão rodear a cidade uma vez. Aí, mais 6 dias, vocês vão fazer do mesmo jeito. Vai lá, rodeia a cidade. Vai lá, no outro dia, rodeia de novo. Quando for passar esse daí, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Por que ele fala 7ª vez? Porque ele rodeou uma vez, né? E depois mais 6. Aí no 7º dia, na verdade vai dar 8, né? Que aí rodeia 7 vezes. Irmãos,
O que nós precisamos entender? Deus está falando uma estratégia grande, segue a estratégia nos mínimos detalhes. Ah, mas ele falou no meio do caminho, não muda nada não. O que nós precisamos entender? Não muda nada, vai dar certo. O que aconteceu? Aquela condição gerou lá um desafio? Gerou. Mas o que nós precisamos fazer? Continuar seguindo a ordem que Deus deu. Ele falou, vai lá, faz 7 vezes. O que você está fazendo? Está dando certo? Continua. Tem luta? Continua. Deus falou que vai entregar na mão, mas ele deu uma estratégia de como seria. Essa já é uma situação grande. Já pensou se no meio do caminho Josué fala assim, não, vamos só 6 vezes, que já tá bom. Não ia dar certo, porque pulou a ordem de Deus. O que eu preciso entender? Obedecer a ordem de Deus. Seja qual for a situação, tem hora que ele nos dá ordem de maneira particular. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está observando, mas ele nos deu uma direção. Vai lá e segue que vai dar certo. Não vai falhar. Pode obedecer em nome de Jesus que você vai ver o resultado. As muralhas vão cair, as coisas ruins vão ser destronadas e nós vamos ver a manifestação de Deus. Você quer ver outra coisa? Propósito de Deus na nossa vida? Ele falou de coisas simples. Vai lá, não entra mais na cidade, tira da cidade. Ele falou para Marta, ô Marta, tira a pedra aí. Era só tirar a pedra. Não, Jesus, sabe ficar boquejando com Deus? Sabe quando a gente fica boquejando com Deus? Ô Deus, mas você não podia mandar eu fazer o sacrifício aqui do Isaac aqui no quintal? Para que eu vou andar 3 dias? E depois de 3 dias eu vou ver de longe? Porque Deus tem um propósito. Cada um é um propósito. Será que no meio do caminho você não vai me negar? Será que no meio do caminho você vai ter tempo para pensar, para saber o que está fazendo? Tem gente na Síria lá que está morrendo. Em outro país aqui perto está morrendo também. Lá na Índia, lá perto da Índia, lá entrou um povo lá, matou um monte de crente lá. Mas eles foram fazer o que Deus mandou. E Deus vai honrar? É claro que vai honrar. Isso aqui vai ficar. Não vai subir. Não tem como. O espírito não vai, a carne não vai junto. Vai ficar. Eles estavam fazendo o que Deus chamou para fazer. E estavam contentes, alegres com aquilo. É desafiador? Claro que é desafiador. Você quer ver coisa desafiadora? Mateus capítulo 1, versículo 18. Ó, no Lucas 1, 26, presta atenção. Deus sempre vai entregar o projeto na nossa mão. No Lucas 1, 26, ele fala com a Maria. Ó Maria, vem cá. Ó, agraciada, serva, Deus é contigo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Você vai engravidar. É mesmo? Mas como é que vai acontecer isso? Eu não cheguei perto de homem nenhum. Não conheci. Né? Ela fala de maneira mais exclusiva, mais íntima. Não conheci. Como é que vai ser isso? Não, o poder do Espírito vai descobrir. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Presta bem atenção. O que Deus entrega na nossa mão, muitas vezes vai tirar o nosso sossego. E é da vontade dele tirar o nosso sossego. Ela estava quieta, por que ela não casou primeiro? E depois, não era assim que era para acontecer. Ela falou assim, ó, você vai casar, você tá para casar, né? Bem da hora que você vai casar, já vou fazer tudo isso na sua vida. Para tirar o sossego. É para tirar o nosso sossego, porque é um projeto. Mas vai tirar o nosso sossego, mas vai dar alegria. Você tem aquele contentamento, aquela coisa boa. Você fala assim, nossa Deus, foi um desafio. Às vezes você fala assim, Deus, para que o Senhor foi fazer essas coisas desse jeito? Para tirar o nosso sossego. E é exatamente isso que Ele quer fazer comigo, com você, com a família toda, com todo mundo, é tirar o nosso sossego. Para que nós entendamos que fazemos parte de um projeto maior que nós mesmos, que nós não podemos imaginar. Às vezes você fala assim, mas Jesus não podia ser de outro jeito? Olha só, e o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora me fala como é que isso daí
explica. Não explica. Versículo 19, vamos até o 23. Então José, seu esposo, sendo homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse. Olha só, o que Deus fez? Deixou a mulher grávida, e agora o José está lá com as dúvidas dele. O que acontece? Mas por que aconteceu desse jeito? É o projeto que ele entregou na sua mão. O que você vai ser? O que você vai ser? Você vai ser mãe do Filho de Deus. Só isso. É coisa difícil ser mãe? É ou não é? Claro que é um desafio tremendo. É um desafio, coisa tremenda. É um tremendo desafio. Todo mundo cumpre esse desafio. Uns com mais zelos, outros com menos zelos. Não é verdade? Mas todo mundo cumpre. Mas espera aí, eu vou fazer do jeito diferente, viu? Você vai ficar grávida através do poder de Deus. E agora? Aí o José falou assim, não, eu vou deixar essa mulher, tava tudo certinho. Agora ela me parece grávida. Presta atenção. Versículo 20, Pedro. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meu irmão, continua, Pedro, por favor, vai lá. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo, salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esperto. Olha só, o que eu preciso entender? As coisas que Deus coloca na nossa mão vai trazer desafio. Só que eu preciso entender que Ele vai nos sustentar. Olha só, eu vou abrir aqui porque... Vamos lá. Vai trazer desafio. Vai trazer desconforto. Por que não casou? Não, Deus resolveu fazer daquele jeito, porque a obra é dele. Agora você fala assim, Deus, por que as coisas aconteceram na minha vida desse jeito? Aí você olha para a sua vida. Por que as coisas não aconteceram na minha vida desse jeito? Por que as coisas não foram assim? Aí a gente vai falar assim, Deus, por que as coisas não aconteceram assim? Por quê? Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Você fala assim, Senhor, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Irmão, a gente sabe que no meio do caminho tem falha humana, mas o que a gente está fazendo é a ordem de Deus. A gente está cumprindo a ordem de Deus, as coisas vão acontecer e vai se cumprir. Você fala assim, Jesus, o que aconteceu comigo? Aconteceu isso, aquilo, aconteceu tal situação, tal condição. Aí você fala assim, Deus, mas tem gente que deu fruto lá na frente, eu não estou vendo não, mas eu escutei que está dando fruto. Senhor, tem outros que estão dando fruto lá do outro lado, a gente escuta história, porque nós estamos cumprindo a ordem de Deus, nós estamos cumprindo a direção do Senhor, e o que eu preciso fazer? Continuar cumprindo a ordem de Deus, o que Ele nos chamou para fazer. Irmãos, a gente sabe, por exemplo, Abraão, Ele chamou o Abraão, Abraão, vamos lá. Aí no meio do caminho, o que o Abraão fez? Escutou lá a ideia que a Sara teve, poderia ser outra pessoa, mas a Sara falou, não, vai lá, fica com a Agar lá. Depois deu um tropé da bexiga, sabe por quê? Entrou a atitude humana. Irmãos, muitas vezes no meio do caminho, com o projeto de Deus, nós temos atitude humana. Mas nós precisamos entender que o que a gente está fazendo em relação à obra de Deus tem situação humana. Mas eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus, já deu certo. Às vezes você fala assim, Senhor, mas eu perdi isso, Deus.
surgiu uma situação no meio do caminho, uma falha humana, eu perdi isso, perdi aquilo. Mas sabe o que acontece? O que ele falou para mim e para você? Que nós vamos ter muito mais vezes lá no céu. Mas o que eu preciso entender? Que tudo isso é para se cumprir a obra do Senhor, para se manifestar a glória de Deus. Vou falar para você, eu estou aqui, aconteceu esse desafio, aconteceu essa coisa, aconteceu outra que eu quase pensei que ia morrer, mas não morri. Mas sabe o que eu vou fazer? Amanhã eu vou estar lá 8 horas de novo. Sexta-feira eu vou estar lá 8 horas de novo. Domingo 6 horas, às 18 horas. Sexta-feira às 20 horas. Quarta-feira às 20 horas vamos estar lá de novo. Por quê? Porque Deus nos chamou para fazer isso. O que Deus chamou? Ela para ser mãe, mas poderia ter acontecido de um outro jeito. Mas eu preciso cumprir aquilo que Deus nos chamou. Deus colocou um propósito dentro de você, um plano, um planejamento. As coisas vão se cumprir. E ainda vou dizer mais. As pessoas vê o sinal de Deus conosco. Você quer ver como vê? Para finalizar aqui, põe aí, Êxodo 4:1. Eu vou parafrasear aqui, mas tá, Então Moisés explicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão na minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porque certamente contestarão. Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Vai lá. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Vai. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado no solo e se lhe transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela, assustado. Vai lá. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes acontecem os desafios, mas o sinal de Deus vai conosco. Aonde a gente for, aonde a gente estiver, nunca pare de fazer o que Deus te chamou para fazer. O sinal de Deus é contigo. Deus, aconteceu esse desafio, aconteceu. Não dá para pegar uma caneta, riscar tudo, não dá, já escrevi nessa página aqui. Não dá para arrancar e jogar fora, tá escrito já. Os profetas já declarou que Jesus ia vir, o Filho de Deus. Está escrito. Ele já determinou essa palavra. A palavra não vai voltar atrás na nossa vida. A única coisa que vai acontecer comigo, se eu não cumprir, é ficar cansado. Que nem o Jonas, lá dentro da baleia, se cansou lá dentro, e um monte de coisa aconteceu. O que eu preciso entender? Cumpre aí o chamado. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? O sinal de Deus é com você. Em nome de Jesus, o sinal de Deus é conosco. O que ele falou? Não estou entendendo, Deus. Como é que vai ser? Os israelitas não vão crer. Peraí. Vou pôr o meu sinal em você. Joga esse cajado no chão. Virou uma cobra. Não pega pela cabeça, não. Todo mundo pega pela cabeça. Você vai pegar pela cauda. Tocou na cauda, ela virou cajado de novo. Coloca a sua mão debaixo da camisa aí. Tira a sua mão, toda leprosa. Põe de volta. Boinha de novo. Esse é o sinal. Irmãos, o sinal vai conosco. Não adianta a gente falar assim, você começa a conversar com alguém, o sinal vai conosco. Então, o que eu preciso fazer? Em cada etapa, aprenda. Vai ter uma coisa simplesinha que Deus vai nos dar, a gente vai cumprir aquilo simplesinho. Aí tem uma coisa grande, a gente vai lá e cumpre aquela coisa grande. E devagarzinho, o chamado, o propósito, o projeto vai se cumprindo. Vai tendo alegria e contentamento. Mas eu preciso entender, o sinal vai com você onde você for. Você pode estar lá no... Pode. Você não vai lá, né? Eu creio que não vai. Mas se você passar por uma boate, o sinal está passando lá na rua... naquela rua lá da cidade, aquela rua. Está passando por lá, o sinal vai conosco. O sinal acompanha, porque Deus marcou a nossa vida. E enquanto nós estivermos cumprindo, as coisas vão acontecer. Eu não posso arredar o pé de jeito nenhum.
Mas enquanto nós estivermos cumprindo, as coisas vão acontecer porque Ele é conosco. O sinal vai contigo. Onde você estiver, o sinal vai com você. Às vezes você fala assim, Deus, e agora? Como é que faz? O sinal está contigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus.